Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal IndiePower. E como você viu já no título do vídeo, nós vamos falar sobre a criação de tileset. Só que antes disso eu quero falar um pouco sobre o curso Game Art 2D, porque muitas pessoas têm dúvidas. Então vai ser bem rapidinho, bem breve, só para quem tem dúvida. Então o curso Game Art 2D é um curso voltado para quem quer aprender tudo sobre a criação de arte para games 2D, então você vai ver coisas relacionadas a tileset mais avançado, que é o que a gente vai ver um pouco nesse vídeo. Dentre outras coisas, pixel art, HUD, pintura digital, toda essa série aqui de módulos nós temos aqui nesse curso. A matrícula desse curso, as informações você vai encontrar aqui e tudo mais. A matrícula você faz através do nosso site, mas você não precisa ficar preocupado porque tem muitas pessoas que entram no site, aí vê aqui em cima não seguro e acaba não fazendo a matrícula. Só que esse site aqui, que é a página da Spartan, ele não tem nada a ver com a parte onde você faz o pagamento. Toda a parte de transação financeira é feita em um outro site, que é esse daqui do Hotmart, que é um site que já tem uma criptografia para garantir sua privacidade dos seus dados. Então não precise ficar com medo de fazer a matrícula em relação ao fato de estar escrito não seguro aqui, até porque a transação financeira e o acesso ao curso não é feito dentro desse site, ele é feito através dos sistemas do Hotmart. Então, quando você clica aqui em efetuar a matrícula, ele te direciona para essa página aqui, que essa página tem todo o sistema de segurança de criptografia para manter os seus dados a salvo. Essa plataforma aqui de pagamento, que é o Hotmart, ela é bem segura, bem boa de se trabalhar, tanto para quem produz conteúdo, quanto para quem adquire também o conteúdo e precisa de ter uma segurança no momento da transação. Depois que você faz a sua matrícula, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail vai ter o link para acessar o curso, e nesse link você também consegue definir a sua senha, que aí é onde você acessa a área de membros do curso. Então aqui é a área de membro do curso, eu estou aqui com a visão como se fosse de instrutor, então no seu não vai ter essa barrinha aqui em cima, essa barrinha azul, e aqui do lado nós temos os módulos. Como você pode ver, cada pastinha dessa é um módulo, são vários módulos diferentes, e tem mais conteúdo que eu vou colocar, e cada um desse módulo tem diversas aulas, como pode ver aqui nessa parte aqui, técnica de desenho e tudo mais. E não são aulas pequenas, porque tem curso, como por exemplo muitos cursos da Udemy, que às vezes você vê lá, o curso tem 50 aulas, só que são 50 aulas de no máximo 5 minutos. Aqui as aulas já são um pouquinho maior. Vamos ver esse daqui, desenho do pirata. Vou dar um play aqui para a gente ver mais ou menos o tempo de aula para você conhecer. Aqui por enquanto está 00. Então, por exemplo, essa aula aqui, que é uma aula pequena, é 15 minutos. Então você encontra desde aula de 10 minutos até aula de mais de 1 hora. Tem uma aula aqui, deixa eu ver qual que ela é bem mais do que 1 hora. Eu não lembro qual que é. Mas tem aula aqui que é bastante tempo de conteúdo. Não sei se é essa parte de desenho, da parte de animação com Krita, que é a parte onde se ensina a desenhar a cabeça do personagem. Vou dar um play aqui, vamos ver quanto tempo tem essa aula. – 47 minutos. Essa daqui não é tanto tempo quanto 1 hora, mas é próximo. Então aqui tem vários módulos e eu estou atualizando, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, inclusive, eu estou fazendo, não nesse momento exato, né, mas nessa data é o período que eu estou fazendo a atualização. Então várias aulas estão sendo incluídas. Aula de desenho, aula de pintura digital, todas vão ser gravadas para poder atualizar um pouco mais o curso. Então tem diversos módulos aqui. E além dos módulos que já existem com 201 aulas, vai ter também o conteúdo novo que eu vou atualizar e também vou inserir alguns módulos novos. Esse é um curso que existe há bastante tempo
E desde o momento que eu lancei esse curso até hoje já foram diversas atualizações nesse curso. E eu acredito que durante um bom tempo ainda vai ter mais atualização, já que o tema de arte 2D para games é muito vasto e acaba tendo que abordar muitas coisas. Então é um curso bem completo que vai desde o desenho básico, tem aqui técnicas de desenho, que vai desde dos traços básicos, igual aqui, ó, treinando traços básicos, até fazer animação 2D para os seus personagens. Então é um curso bem amplo, bem completo. Ele é um pouquinho mais caro do que os outros cursos que tem aqui no site, e também pode ser mais caro do que alguns cursos que você encontra na internet, mas se você fazer uma relação entre o que você paga e o conteúdo que você recebe, seria basicamente a mesma coisa que você comprar vários cursos na promoção da Udemy, quando sai curso a R$30, por exemplo. Então, se você pegar aqui como se cada um desse módulo equivalesse a um curso, desses cursos da Udemy, você está pagando até mais barato do que R$30, por exemplo, em cada módulo ou em cada curso. Então, esse curso Game Art ele é basicamente uma junção de vários cursos. Tanto é que aqui no nosso site nós temos na guia cursos vários pequenos ou vários cursos menores por preços mais baixos, que nada mais são do que módulos desse curso Game Art 2D. Esse curso Game Art 2D nada mais é do que vários cursos em apenas um. E como você adquire vários cursos, acaba saindo mais barato. E embora seja mais caro do que muitos cursos baratinhos que tem pela internet, o custo-benefício acaba sendo muito bom, porque é muito conteúdo e se você for separar os módulos pelo preço que você paga, você vai ver que você não pagou quase nada por cada pequeno curso que tem aqui dentro. Mas enfim, então tá aí, caso você quiser, acessa aí, ó, spartancursos.com.br, tem outros cursos, mas o mais legal que eu acho é esse, que é o mais completo. Eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer. Então, enfim, vamos fechar isso aqui, vamos lá para o que interessa, que é o Tile 7. Já passou 7 minutos, eu acho que tinha passado até mais. Vou beber uma água aqui rapidinho. Então, abra aí o Photoshop, crie um documento. Eu criei esse documento, apertei Print Screen e criei um documento no tamanho da tela. Depois a gente redimensiona isso para ficar no tamanho que seria o ideal. Eu gosto sempre de trabalhar com a imagem num tamanho maior, porque é muito mais cômodo depois você recortar a imagem do que ficar faltando espaço. Outra coisa importante para o Tile 7 são as grids. Você precisa ativar a grade que vai aparecer aqui no Photoshop. O Photoshop já tem um sistema de grid, assim como outros programas também. O que vai ser ensinado aqui não precisa ser necessariamente feito no Photoshop. Você pode fazer no Krita, por exemplo. Eu até ia fazer no Krita, só que quando está gravando e está utilizando o Krita, ele acaba ficando um pouco pesado e chato de fazer a gravação. Você passa o pincel e ele acaba dando um arrasto muito longo devido ao fato de estar gravando e consumindo processamento e tal. Então eu preferi fazer no Photoshop, mas você pode fazer no Krita ou qualquer outro programa. Bom, para ativar o grid no Photoshop, você pode vir aqui em View e vai ter aqui a opção Show Grid. Ou então você aperta Ctrl e aspas, que é mais rápido inclusive. Ctrl aspas, ele vai mostrar o grid. O grid, ele vai ter um tamanho e nós precisamos definir esse tamanho. Para definir o tamanho do grid, você vem aqui em Edit, Preferências e Guides Grid Slice. Você clica, ele vai abrir essa opção. E aqui eu deixo da seguinte maneira. Você pode deixar 16, 32 ou 64. E na subdivisão seria interessante você manter sempre 1. Porque senão ele vai criar pequenas divisões dentro do tile principal. Isso a gente não quer.
Para essa aula, eu vou fazer um grid de 64 para 64, por 64. Só que suponha que eu vou fazer um tileset, que é como geralmente eu trabalho, no game que eu estou trabalhando, que é o Seric, o tileset dele é 32 por 32. Só que quando eu crio o tileset, geralmente eu faço ele em 64 por 64. Porque como ele não é pixel art, eu não faço ele em pixel art, sim em pintura digital, é mais cômodo trabalhar os brushes, trabalhar a pintura digital, o desenho, numa resolução, num tamanho de grid de 64 do que por 32, porque por 32 fica bem complicadinho. Então eu faço em 64 o tileset e todos os elementos gráficos do jogo eu faço num tamanho maior, personagem, etc. E depois eu reduzo tudo isso para o tamanho que eu quero. Porque às vezes trabalhar em pixel art, dependendo do detalhe que você quer, é bem chatinho de fazer. Então 64 por 64 é um tamanho bom. Se for pixel art, não é interessante você talvez fazer isso não. Trabalhar grande e depois diminuir. Tem algumas técnicas de pixel art que você faz isso. Que você desenha o personagem num tamanho maior, com pelo menos as cores básicas, e depois você diminui ele e você consegue ter meio que uma base do pixel art para você trabalhar ali por cima. É comum de se fazer isso, mas depende muito do estilo de pixel art. Se você vai fazer algo estilo Contra, por exemplo, que é um pixel art que tenta um pouco ser mais realista, entre aspas, geralmente trabalha-se assim. Agora, se você quer um pixel art que vai ser um pixel art puro, que você quer que o desenho, a imagem tenha uma característica bem cartoon pixel art, aí o mais interessante é trabalhar a nível de pixel mesmo, com ele reduzido. Mas vamos lá, eu vou criar uma camada, essa camada aqui vai ser a minha base, e eu posso fazer o seguinte. Primeira coisa, mais importante, é você fazer um planejamento, um rascunho rápido daquilo que você quer fazer. Vou desabilitar esse aqui, esse snap. Esse snap aqui faz com que tudo seja alinhado à grid. Então vou fazer o seguinte. Meu tileset, eu vou fazer somente uma base quadrada aqui, mais ou menos assim. Puxar um pouquinho mais para cá também, né? Aqui em cima, ou melhor, vou trabalhar aqui na fazer o esboço da lateral. Aqui nessa lateral eu vou ter como se fossem umas pedras. Que eu vou colocar aqui. Aqui embaixo também. Nessa lateral também, mas essa lateral pode ser nada mais do que a cópia disso aqui. Que é o que a gente vai fazer, né? Não vai fazer dois diferentes, a gente faz igual e depois copia. Aqui eu vou ter algumas pedras também. Mas também vou ter aqui grama. Vou fazer até nesse esquemazinho aqui, essas gramas, algo bem cartoon. De forma que apareça um pouco dessas pedras, então essa grama vai ficar um pouco por cima. Aqui eu posso fazer também umas graminhas aqui, assim, nessa parte do tile de cima, para dar uma espécie de um acabamento. O personagem vai andar aqui, mas vai aparecer, fica esse tilezinho aqui dessas graminhas aqui de cima. Então vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Aqui dentro vai ter algumas pedras, que aí a gente pode organizar na hora da montagem do game. E essa parte aqui central vai ser tudo escura. Esse vai ser o estilo que a gente vai trabalhar. Tem alguns tilesets que ele é todo pintado, então ele vai ter pedra nisso aqui todo.
Mas essa aqui eu vou trabalhar com essa base escura. Muitos games trabalham assim, inclusive. Facilita um pouco mais a produção. Então, beleza. Vou criar aqui uma nova camada, porque é agora nessa nova camada que eu vou, de fato, começar o trabalho. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um pincel mais quadrado. Tirar essa opacidade dinâmica. Vamos pegar aqui esse marrom, só que vamos transformar esse marrom no roxo. Uma terra mais roxa. E aqui agora eu vou... Deixa eu tirar essa opacidade aqui. Vou colocar aqui. Dessa forma. Ou melhor, eu vou trabalhar primeiro esse do meio aqui. Aí depois trabalho o restante. Vou dar um zoom. Pegar a ferramenta de seleção e vou ativar agora aquela opção Snap. Para ele se prender aqui nessa minha grade, nessa área. Vou pintar aqui tudo também. E aqui em cima, eu vou pintar algumas pedras nessa região aqui. Como se fosse naquele esboço que tem algumas pedras aqui. Então, vou pegar aqui um tom mais claro, um tom que vai ser a pedra. Peguei esse tom aqui, vamos ver. Aqui tá bom. Eu vou pintar a base de algumas pedras. Fazer elas separadinhas aqui. Vou pegar agora um tom um pouco mais escuro. E vou pintar a sombra dessa pedra. Agora com espessura dinâmica. Não pegou a espessura dinâmica? Não. Vamos ver se agora foi. Então, pintar aqui, eu vou fazer algo bem simples, mas você pode fazer algo mais trabalhado, mais detalhado. Mas eu vou fazer algo mais simples aqui para não demorar tanto. Ficar uma aula mais rápida. Vou pegar um tom mais escuro aqui dessa terra também. Vou fazer uma sombra que é projetada aqui em cima. Pegar um tom mais claro agora para a pedra. Puxar um pouco também para o amarelo. E vamos pintar aqui. Se você quiser mais detalhes, você pode pegar um tom mais claro ainda e fazer uma espécie de um highlight aqui. Só que antes eu vou pintar essa cor aqui numa outra camada, num tamanho maior, só para eu guardar a informação dessa cor. Porque senão depois, na hora que eu pegar ela aqui, eu não vou ter a cor original tão precisa. Então vamos colocar aqui um highlight só para dar um detalhezinho. Então tá aí o primeiro tile. Vou apertar Ctrl, Shift e I para inverter a seleção e vou apagar tudo que tem à volta. Então beleza, eu tenho o meu primeiro tile
E o que eu vou fazer? O segredo do tileset é fazer com que todos os elementos sejam auto-encaixáveis. Para que quando eu coloco um tile do lado do outro, independente de qual tile que seja, aquele tile vai conseguir combinar com qualquer um que eu coloque, independente da combinação. E o segredo disso é manter esses extremos do tile, que é onde fica essa divisão, manter todos iguais. Porque se o extremo daqui for igual, se encaixar no extremo de cá, então eu posso encaixar os dois sem nenhum problema, porque vai ter uma continuidade. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa imagem, vou colocar ela mais ou menos aqui, vou primeiro apertar Ctrl T, porque através do Ctrl T eu tenho essa, na opção de redimensionar, eu tenho essa opçãozinha aqui central. Vou colocar aqui no centro. Vou duplicar essa imagem, então Alt, dá um clique e arrasta, vou colocar ela aqui do lado. Então note que toda essa área aqui que tem essa divisão está igual. Então vou pegar esse outro, vou colocar aqui do lado, ele vai meio que encaixar aqui sozinho. E vamos colocar esse aqui também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cima dessas imagens para modificar cada uma delas, porque senão também não tem graça, né? É tudo igual aqui. Senão não teria nem por que fazer isso. Eu vou modificar essas imagens, mantendo sempre esta área aqui reservada. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas imagens todas, vou selecionar todas essas camadas, botão direito, Merge Layer. Opa, juntei camada demais aqui. Acabei juntando o esboço também, sem o esboço. Então vamos lá, Merge Layer. Então tá tudo aí. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar esse tile sem modificar essas laterais aqui, ó. Sem modificar essa parte e sem modificar essa parte. Porque esse conjunto de pixel que deve encaixar com esse outro conjunto de pixel. Então eu vou fazer com que esses tiles sejam diferentes, mas ao mesmo tempo eles conseguem se encaixar um no outro. Antes disso eu vou selecionar esse tile para eu não pegar nenhuma área fora dele. Até se você quiser, você pode fazer o seguinte, pegar somente a área que você vai trabalhar, que é essa daqui, ó. Porque dessa forma você evita de fazer alguma modificação nessa parte de cá. Você não pode modificar esses extremos desse tile, somente a parte interna. Então aqui, já que eu posso trabalhar nessa área sem nenhum medo, já que essa outra área já foi isolada, o que eu vou fazer? Eu vou começar a modificar essas pedras. Então essa daqui eu vou jogar para esse canto, ela vai ser uma pedra diferente. Aqui eu vou deixar essa pedra aqui menor. Essa daqui também vou diminuir ela. E vou alterar todas essas daqui centrais. Então eu tenho que fazer agora basicamente é isso, criar um novo conjunto de pedras aqui, uma nova configuração. Então essa vai ser aqui, essa vai ser menorzinha, essa também. Essa daqui eu vou puxar ela para esse lado. Essa eu vou fazer um corte aqui nela. Eu vou meio que fazer a continuação dela aqui, como se ela tivesse quebrada ali. E aqui eu vou criar um outro conjunto de pedras. Agora eu vou aplicar as sombras, pegar a cor aqui do lado, daquele tile ali do lado, e vou fazendo aqui de forma que as cores se encaixem.
Esse procedimento aqui você pode utilizar não só nesse estilo aqui, mas se você for fazer em pixel art, qualquer estilo visual, você seguindo essa técnica aqui, você vai conseguir sem nenhum problema. Às vezes o pessoal fica procurando um programa muito específico de pixel art, sendo que qualquer programa de editoração gráfica, se você tiver um grid, se você tiver essas ferramentas básicas que eu utilizei, você vai conseguir criar sem nenhum problema. Não precisa de um programa específico. É o que eu sempre falo, o que manda é a técnica, e não o software que você utiliza. Qualquer programa sem a técnica ideal não resolve de nada. Você tem que saber o método, ter uma metodologia interessante de trabalho. Vou colocar uma outra pedrinha aqui também para completar esse pedaço. Vamos fazer essa sombra aqui agora, a sombra da área de terra. Tem que ficar sempre atento para esse pedaço aqui encaixar nesse que você está pintando. E lembrando novamente, é sempre importante manter essas áreas aqui laterais isoladas. Então, por isso que eu selecionei somente essa área bem do miolo mesmo e deixei essa outra área isolada. Porque vai ser a área comum de todos os tiles. Vou pegar aquela cor do highlight agora, que eu separei aqui, e vamos pintar o highlight. Bom, acho que aqui ficou bom. Então, Ctrl D e vamos ver aqui como ficou. Olha só, nem parece a divisão. São pedras diferentes. Vou, por exemplo, aqui, ó. E esse pedaço vai conseguir encaixar perfeitamente nesse lado aqui. E como você pode ver, virou um tile diferente. Um pedaço dessa qual pedra? Essa daqui virou essa de cá. Agora vamos para outra área, que é essa daqui. Acho que eu acabei colocando muito tile aqui nessa área. Vamos isolar um pedaço. Deixa eu ver se eu vou isolar somente esse mesmo. Vamos manter assim. Agora vamos pintar. Tirar aqui a nossa grid. Isso aqui eu vou fazer uma pedra maior aqui. Esta de cá. Na outra, o que eu fiz? Na outra eu aumentei, então nesta eu vou fazer uma pedra menorzinha. Ou seja, o procedimento é bem simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque aqui agora é só você ir trabalhando livremente dentro dessa área de segurança, para poder manter aquela área comum, que é a área onde é que tem os encaixes do tileset. Você fazendo isso, agora você pode trabalhar aqui da forma que você quiser, moldando
o tile da maneira que você achar interessante. Esse aqui eu vou fazer o menorzinho. Essas pedras aqui eu vou juntar elas. Vou até juntar com essa outra aqui também. E aqui. Essas outras. Pegar aqui a cor do highlight. Tentar fazer aqui mais rápido. Você não precisa fazer tão rápido assim, mas eu vou fazer com um pouco mais de velocidade para agilizar o processo. Na verdade, tudo aqui, né? Até esse modelo eu estou fazendo aqui de forma a agilizar um pouco o processo de produção. Então, acho aqui que ficou bom. Então, como a gente pode ver, ó, os tiles já estão diferentes um dos outros, só que eles vão conseguir encaixar um no outro, sem nenhum problema. Agora, esse último aqui. Bom, esse último eu vou manter ele assim mesmo, porque todos os outros são diferentes, então pode deixar ele assim mesmo. Só que os outros têm uma quantidade maior de pedras, então eu vou colocar um número maior aqui de pedras também. Na verdade, eu só vou inserir mais algumas, né? Vou colocar uma aqui e uma pedrinha bem pequenininha aqui, escondida. Pegar a cor do highlight. E vamos pintar aqui essa área de cada highlight. Então, beleza. Ctrl D. Vamos testar aqui o nosso tileset. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui, vou selecionar e Ctrl C, Ctrl V. Vamos copiar ela, vamos colocar ela aqui. Vou testar, vou ver se ela encaixa nela mesma. Então, vou vir aqui, Alt, dou um clique e arrasto, coloco ela aqui do lado. Vamos ver, encaixou bem. Como pode ver aqui, ela nela mesma à esquerda, encaixou perfeitamente. Vamos colocar ela nela mesma à direita. Aqui também encaixou perfeitamente. Então, agora eu vou pegar esse tile aqui, ou melhor, eu vou pegar esse de cá, que está mais à direita, que está totalmente longe, ó, um está longe do outro. E vou testar, vamos ver se ele, mesmo longe, na hora de desenhar, vai encaixar. Então, vou colocar ele aqui à direita, encaixou perfeitamente. Vamos colocar à esquerda, também encaixou perfeitamente. Então, vou pegar esse daqui e vou colocar ele aqui no meio, ou seja, estou invertendo, mudando a ordem completamente dos elementos. Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui, vamos ver se vai encaixar nos dois. Então tá aí, ó, encaixado perfeitamente. Então qualquer tile que eu colocar aqui, independente de qual que seja, ele sempre vai conseguir encaixar. Por quê?
Porque esse miolo aqui, toda essa área de divisão é tudo igual. Eles mudam, porém os pixels que tem aqui são todos iguais. Então sempre você vai ter uma pedra aqui, um final de pedra aqui, igual por exemplo aqui, ó. Sempre tem, a pedra muda, mas sempre vai ter um final de pedra aqui. Sempre tem um pedaço que é a continuação do que está na direita, igual aqui, que é uma pedrinha maior aqui, ou melhor, uma maior aqui, uma menor, e por aí vai. Então é esse meio em comum que faz com que o tileset funcione. Agora vamos aqui para as paredes. As paredes eu vou ter algumas pedras aqui, então o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vai ser basicamente o mesmo processo também. Eu vou pegar aqui, vou fazer isso até em outra camada, porque preciso trabalhar agora com elementos menores. Vou pegar aqui mais ou menos essa área, deixando esse pedacinho aqui de fora. Ou melhor, vou selecionar isso aqui tudo. Vou pegar aqui o pincel, vou pegar essa cor, que é a cor da terra, que é esse roxo que eu selecionei aqui, e vou pintar aqui uma pedra aqui. Acabei pintando demais. Então vamos pintar aqui e vamos fazer algumas pedras aqui nessa região. Coloque elas mais para o meio, na área mais centralizada, sem pegar aqui nos extremos. Porque esse primeiro tile aqui, ele precisa ser dessa forma. Vou colocar uma pedrinha aqui também, outra aqui, e vamos pintar sombras e outras coisas a mais, como foi feito naquele outro tileset. No outro tileset não, na outra parte ali, né, a parte de cima. O tileset ainda é o mesmo. Pegar a parte de luz. Pintar um pouco mais de sombra aqui dessa região aqui da terra. E agora o highlight. Pegar a cor aqui do highlight que está reservada. E vou pintar também este pedaço aqui. Que faltou. Beleza. Ctrl D. Agora o procedimento é o mesmo. Ativa o grid. Ctrl T. Ou melhor, Alt, um clique e arrasta. Vamos colocar esse aqui primeiro no centro. Então, Ctrl T, você arrasta ele aqui até no centro, de forma que ele fique aqui, certinho. E os demais você vai colocando nas suas divisões. Então, tá certinho ali. E aqui, Ctrl T.
Então, beleza. Fez ali a lateral. Todos já estão com a área em comum. Não é incomum de não ser comum, é de em comum. Só para ficar bem mais claro a maneira de falar. Vou unir essas imagens aqui, exceto essa. Então, Merge Layer. E vou fazer aquele mesmo procedimento. Então, vou pegar essa parte. Primeiro eu vou trabalhar até nesse daqui, nesse primeiro tile. Vou pegar essa parte. Aqui. A de cima eu posso deixar, vou isolar essa daqui e também vou isolar essa área à direita, porque eu preciso que o tile daqui encaixe no de cá também. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar um pouco desse tile. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar a minha borracha e vou apagar até eu conseguir enxergar aqui essas divisões. Dessa forma aqui. E agora eu vou selecionar dessa parte de cima e mantendo isolado tanto essa quanto essa parte de baixo, porque eu quero que essa parte aqui de baixo seja igual em todos para poder encaixar e essa parte direita também seja uma área que essa imagem aqui esteja nas outras também. Vou até isolar menos, eu estou achando que eu estou isolando muita coisa. Então aqui. Agora eu vou trabalhar nessa camada aqui por cima. Essa pedra aqui, acho que eu vou dividir ela. Aqui assim. E aqui eu coloco de cá. Essa daqui eu vou tirar. Esta eu vou diminuir. E aqui embaixo eu vou colocar uma pedra maior. Como se aquele pedacinho ali fosse a continuação dessa pedra. Aqui eu vou manter normal. Manter essa pedra ali de baixo. Colocar aqui algumas sombras. Aqui vai ser uma pedra menor. E nesse pedaço vai ter uma pedra maior. Deixa eu pintar essa área aqui de roxo, para colocar primeiro a área de terra e depois eu coloco a pedra. A parte de grama eu vou fazer separado, pelo seguinte motivo. Suponha que eu fiz esse tile aqui, esse tile 7, e eu queira fiz ele de grama, por exemplo, e se eu quiser fazer, por exemplo, um tile de neve, eu não preciso fazer ele todo do zero. Eu posso pegar essa base aqui com essas pedras e ao invés de utilizar a grama como superfície, eu coloco uma superfície de neve. Então, por isso que é bom você fazer a base do tile de pedra, por exemplo, e depois você faz a superfície, porque aí você pode fazer grama, pode fazer terra de pedra ou qualquer tipo de superfície que você quiser. E assim você consegue aproveitar mais os elementos que você criou. E geralmente o jogador não percebe muito isso não. Ele vai perceber se toda a superfície foi igual. Mas se você reaproveitar as pedras somente,
e mudar a superfície e alterar também as cores e tal, ele não vai notar tanto, ou isso não vai impactar tanto na percepção do jogador. E é até interessante você manter, porque suponha que você faz uma base de pedra e você vai fazer um outro cenário. Você manter a mesma base de pedra seria como se fosse as pedras daquele lugar. Às vezes você tem uma região, se você andar na natureza e tal, você vai perceber que muita coisa, o cenário muda, a superfície muitas vezes muda, mas o tipo de pedra que você encontra no solo muitas vezes é o mesmo. Então você consegue meio que passar essa ideia através desse esquema de reaproveitar as pedras. Bom, deixa eu ver quanto tempo de vídeo já temos. 46 minutos é um tempo bom, é muito tempo. E agora, os próximos você deve fazer basicamente o mesmo. Eu não vou fazer aqui, porque senão vai ficar um vídeo gigante. Então eu vou deixar que você mesmo faça os próximos dessas pedras, que é o mesmo esquema daqui de cima. Isola aqui. Trabalha as pedras, mantendo sempre esses cantos aqui iguais, e você vai modificando esse miolo aqui para que não fique tão repetitivo. A parte de cima, que é a superfície agora, o procedimento vai ser muito parecido. Eu vou fazer um tile aqui, então eu vou pegar basicamente o meio desse tile e até esse ponto aqui, que eu quero que fique a minha grama. Vou pegar aqui o pincel, vou pegar uma cor verde. Nem olhei muito se o verde tá tão adequado. Mas enfim. Qualquer coisa a gente faz correção de cores e modifica isso. Se você não quiser fazer essa superfície aqui em cima, que é manter ele mais reto, como se fosse aqueles tilesets dos jogos mais antigos, você pode só trabalhar dessa parte aqui para baixo e manter essa área mais retinha. Vou até diminuir essa superfície aqui. Eu acho que está demais também. Um dos meus pontos fracos na pintura digital é a pintura de grama. Eu realmente não gosto muito de fazer isso. Vou pegar um tom mais escuro agora. Não vou trabalhar tanta coisa aqui nesse tile. Espessura dinâmica. Poderia fazer mais algumas coisas aqui dentro, mas eu não vou mexer com isso não. Vou deixar só essa sombra básica mesmo e uma iluminação. Até porque o vídeo já está muito grande. Então, vamos fazer aqui uma sombra bem simples. Melhor, uma área de iluminação bem simples.
A gente mandar bala ali nessa parte. E é basicamente a mesma coisa que a gente viu na parte ali das pedras. Toda a parte do tileset é basicamente isso, não tem muito segredo. Você seguindo essa técnica, você faz sem nenhum problema qualquer tileset que você quiser. Não vou fazer a divisão de lá não, porque eu não vou trabalhar com aquela área. Tá parecendo uma nuvem. Então tem esse pedaço e esse pedaço. Seleciona tudo, Merge Layer. E agora começar a trabalhar essas áreas aqui centrais. Então seleciona aqui, mantendo sempre aquela área isolada. E começa a fazer as modificações. Aqui, por exemplo, eu vou diminuir essa graminha aqui e vou aumentar essa de cá. Deixa eu desabilitar o grid. Essa daqui eu vou diminuir também. Dá uma diminuída nessa. E vamos colocar um pedacinho maior aqui. E esse procedimento você pode fazer ele para qualquer tipo de tile que você vai fazer, não só tile set de natureza ou de grama, por exemplo. Se você vai fazer neve, você pode fazer esse procedimento também. Bom, terminou esse, passa para o próximo e o mesmo procedimento. Eu não vou fazer tudo aqui. O miolo, essa parte central, pode criar aqui uma nova camada. Vira aqui. Adiciona essa área. Pinta essa região e depois você pinta algumas pedras. Por exemplo, faz um tile sem nada. Um tile com um tipo de pedra, um tile com umas pedrinhas menores. Porque na hora que você for montar a sua fase, você vai ter uma quantidade maior de opções para poder trabalhar. Aqui em cima, você faz o acabamento dessas gramas aqui. E depois, quando você terminar essa parte lateral aqui e tudo mais, você faz a parte de baixo seguindo o mesmo princípio. Desenha um tile, coloca ele na divisão, vai duplicando ele sempre na divisão, junta tudo e modifica essas áreas centrais. Então, para você fazer esse tipo de tile, o sistema é basicamente esse. Não tem muito segredo. O segredo é só esse. É só você pegar, fazer o primeiro tile, colocar ele sempre nas divisões do grid e depois modificar tile por tile naquela área mais central. Então, não é nada muito difícil. Isso tanto para um trabalho mais desenhado, mais pintura digital, como eu estou fazendo, quanto para pixel art. Você pode fazer isso. E outro detalhe, igual eu tinha falado sobre fazer num tamanho maior para depois reduzir. Suponha que eu queira reduzir essa imagem. Então, posso vir aqui em Image e agora venho aqui em Image Size. Eu acho que é Image Size mesmo. Então, vou colocar aqui pixels, vou colocar aqui porcentagem. Ele está no 100%, 64 pixels por 64 pixels. Quero trazer para metade, 32 por 32, então coloco aqui 50%. Ok? Agora sim, ó. Agora ele diminuiu
50%, ou melhor, 35 para 35%, diminuiu 50% do tamanho. Ele ficou esse pedaço aqui com essa cor meio esquisita, essa linha, porque eu não uni eles. O ideal é você selecionar tudo, dar um Merge Layer e depois fazer esse procedimento. Ficou até parecendo um pouco de pixel art, né? Mas foi feito num tamanho maior. Então você pode fazer isso. Às vezes o seu jogo você vai ver o tile mais ou menos nessa distância. O cenário. Você não precisa de um excesso de detalhes. Mas você quer fazer a pintura com um pouco mais de conforto, trabalha num tamanho maior, depois reduz para um tamanho menor, que vai ser mais ideal para ser inserido no jogo. Então é a técnica básica do Tileset. Como você viu, não é nada complexo, bem simples, e você pode fazer essa técnica não só no Photoshop, mas qualquer programa que tenha um brush, tenha uma ferramenta de seleção, uma ferramenta que você consiga dar Ctrl+C, Ctrl+V, selecionar, tem um grid, você vai conseguir fazer. Ou seja, quase todos os programas de edição gráfica você vai conseguir fazer esse tipo de trabalho seguindo essa técnica. Existem vários métodos de criar tileset. Então, cada pessoa gosta de utilizar um método diferente. Eu, particularmente, prefiro esse, porque ele é mais direto, menos complicado. Então, você faz uma coisa ali e daquela base você faz o restante. Mas existem outras também que talvez valha a pena você também pesquisar para conhecer. Aqui, como você vê, eu não fiz ele completo, mas seria interessante fazer ele todo, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já lá ia falar aula, apesar que é uma aula. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí no vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Às vezes você tem um amigo que é artista também, desenvolvedor de games. Mostra para ele conhecer um pouco mais sobre o processo de criação de tileset, que é um processo bem fácil, inclusive, e que muitas pessoas não conseguem porque acabam tentando aplicar técnicas um pouco mais complexas. Essa técnica é bem fácil, bem prática de ser aplicada. Então compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal também, é muito importante para você receber os próximos vídeos. Então é isso aí. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até mais!